Prosseguindo no curso Interpretando o Apocalipse versículo por versículo, capítulo 12, versículo 4.2 do material didático diz: o dragão tenta tragar o filho da mulher. Vamos ler novamente esse versículo para nós podermos lembrar, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ok? Nós comentamos a primeira parte do versículo. A segunda parte diz: e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Provavelmente, né, a revelação está remetendo até quando? Até o momento daquela promessa de Deus de que enviaria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. A semente dessa mulher claramente é Jesus Cristo. E, no caso, está representando os tementes a Deus, o povo de Deus, que no caso é Israel, no Antigo Testamento. E durante a grande tribulação voltará a ser Israel. Então, vamos ver agora essa parte. O dragão parou diante da mulher para tragar o filho que havia de dar à luz. O comentário diz: desde o Éden, ao ouvir que nasceria da mulher um filho que lhe pisaria a cabeça, o dragão iniciou uma perseguição que envolvia corrupção e morte de todo aquele que manifestasse justiça, ou seja, que de alguma maneira obedecesse os mandamentos de Deus. Ele corrompeu a geração antediluviana, levantou impérios para oprimir o povo de Deus. O propósito era impedir o nascimento do Messias, o filho que o povo de Deus ansiava pela sua chegada. Porque nós vimos que a mulher ela estava com ânsia, né, para dar à luz. Ok? Vamos retornar aqui no versículo 2, Apocalipse capítulo 12, versículo 2. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. O que era isso? Nós estudamos, nós vimos. Era Israel desejoso da chegada do Messias e da solução daquele grande problema, porque eles estavam sendo dominados pelo mal. Havia um número pequeno de pessoas que temiam a Deus, mas no geral todos haviam se entregue aos costumes pagãos, inclusive tendo um pagão disfarçado de israelita, né, que era Herodes, governando sobre Israel. O comentário prossegue: Satanás conhecia todas as profecias do Antigo Testamento, em especial a profecia de Daniel, que determinava a morte do Messias 483 anos após a ordem para edificar Jerusalém. E sempre lembrando, fazendo essa contagem, bate ali próximo do ano 27 da era cristã. Então Satanás sabia do cumprimento dessa profecia. Então o que ele faz? Ele conseguiu colocar um rei pagão governando sobre Israel. A besta estava governando o mundo, que era o Império Romano, o quarto animal de Daniel capítulo 7. E também ele havia corrompido o estudo da verdadeira palavra de Deus. Porque nós sabemos pela história que os sacerdotes estavam corrompidos. Então o que aqueles homens ensinavam sobre as Escrituras? Não ensinavam nada. Por isso surgiu um grupo que alguns atribuem a ter surgido ali pelo ano, entre o ano 400 e 500 a.C., com Esdras, mas surgiu um grupo que se diziam separados para Deus, com o propósito de estudar as Escrituras, e estudavam mesmo, né? Que eram os fariseus. E os fariseus, eles tinham esse propósito de serem separados para estudar as Escrituras. Teve fariseus de grande destaque, né? Teve um homem chamado Hilel, dos dias de Jesus, Gamaliel, que era neto de Hilel, que participou daquele julgamento dos apóstolos, também era um exemplo de uma pessoa que conhecia as Escrituras Sagradas. Saulo de Tarso, mas as interpretações estavam equivocadas também.
eles não conseguiram ver que o Messias viria naqueles dias. Tudo isso foi ação de Satanás, como ele está fazendo nos dias de hoje. Hoje ele continua trabalhando para que as pessoas esqueçam o verdadeiro significado das Escrituras Sagradas. O comentário prossegue. Conhecia também a profecia de Ageu, que determinava que o Messias pisaria no segundo templo construído por Zorobabel, que era o templo dos dias de Herodes. Herodes fez uma grande reforma nele, mas essa segunda casa foi a casa que o Messias pisou. Satanás conhecia bem todas essas profecias e ele trabalhou, além de perseguir, matar, corromper as pessoas, ele também trabalhou para que o verdadeiro ensino fosse abafado. Se falasse da vida do Messias naqueles dias, nós sabemos o exemplo por Herodes. Herodes, quando ouviu falar que havia nascido o rei dos judeus, ele ficou apavorado, mandou matar todos. Por quê? Todos os meninos. Porque ele não era descendente de Davi. Ele já tinha matado todos os descendentes dos Macabeus, que em algum momento assentaram no trono, mas os descendentes de Davi, eles tinham que ficar escondidos. Esse era um tema proibido em Israel. Quem falasse o descendente de Davi que viria para assentar-se no trono significava tirar Herodes dali. Então era risco de morte. O comentário prossegue. De todas as ações de Satanás, aquela que influenciou os israelitas para desprezarem as Escrituras e não perceberem o cumprimento profético da chegada do Messias foi a mais catastrófica para a nação santa. Porque quando Israel abandonou o estudo verdadeiro das Escrituras Sagradas, então ele já não sabia mais o que era o certo, o que era o errado. E claro, Satanás, aí nas pessoas de Herodes e outros, ele trabalhou contra isso. Ele impôs uma perseguição, uma ameaça, e qualquer que falasse no nascimento do Messias, ele seria morto. Alguns historiadores judeus consideram que esse Gamaliel, que julgou, participou do julgamento do Sinédrio com os apóstolos, esse Gamaliel seria descendente de Davi. Até hoje, os israelitas consideram isso, que aquele Gamaliel era descendente de Davi, ele teria direito ao trono, como seu avô Hilel também, que foi um homem que talvez Jesus tenha encontrado com ele quando Jesus, com 12 anos de idade, foi ao templo, que seria ali no ano 8 da era cristã, mais ou menos. Nessa época, Hilel ainda estava vivo. E outros descendentes de Hilel, que na história serão até chamados de Nassi, em hebraico, ou príncipe, em hebraico. Então, por que eles não se declaravam? Por que José estava também escondido? Porque ele sabia que declarar-se descendente de Davi era risco de morte.